Olá, estou novamente aqui com vocês para darmos seguimento à nossa série A Guerra dos Judeus, o simbólico, religioso e como isso tem assimilado ao longo da história. O tema de hoje é antissemitismo e a maldição dos judeus. Como nos livrar do mal? O título é uma mera ironia. Alguém precisava ser culpado da morte de Cristo. Afinal de contas, o Messias veio ao mundo e lhe mataram. Então, os supostos assassinatos passaram a ser alvo de perseguição e condenação. E esse tema ele foi disseminado, proposto ao longo dos séculos. Inclusive, foi um argumento medieval construído por Constantino, quando ele finalmente, não podendo vencer os cristãos, ele se converte. E ao se converter ao cristianismo, para justificar a fundação, e a junção do Império Romano, ele cria o Sacro Império Romano. Então, preste atenção, de romanos assassinos, eles passam a ser bons cristãos que precisam dominar o mundo. E para isso, precisamos acabar com os assassinos de Cristo. O que mais quereis? Crucifica-o! Sabemos que o antissemitismo ele foi registrado ao longo de toda a história. Isso não é assunto novo pra gente, não. Na nossa série, a gente apresentou cada um desses passos, começando ali pela introdução dos hebreus, quem eram os povos hebreus, e a construção desse ramo semítico ali na região da Mesopotâmia, Oriente Médio, Oriente Próximo, que se estendeu também à parte norte da África e outras regiões ali. Então, a gente já sabe que semita é um grupo, é uma raiz, que os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, essa raiz semítica, ela viveu ali em toda aquela região e ela foi tendo outros ramos e outros descendentes. Na série eu não abordei um pouco essa questão de Noé, mas conta-se, os livros, tanto Gilgamesh como a Bíblia e outros tratados antigos das histórias das civilizações, que Deus, irado com o pecado do mundo, ele destrói ele com a água, E Noé constrói ali um barco, e esse barco ele vai salvar a si e a sua família, e depois os sobreviventes vão ser os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, os semitas são os descendentes do Sem, o filho do meio aí de Noé. Mas vamos voltar aqui pro nosso assunto. Então, a saga de formação dos judeus como povo, ele se deu ao longo de um processo de muita diáspora, lembra desse nome, Sair, se espalhar, expandir, migrar, Então, os judeus, ao longo de toda a construção histórica dele, ele passou por várias perseguições, por várias situações, até que, finalmente, quando o Império Romano estava ali naquela região, Cristo, o assim chamado, Messias, ele foi rejeitado, negado. Então, o ódio dos judeus, eles começam então a ter um alargamento nessa ocasião, e logo depois, quando da morte de Cristo, houveram várias insurreições dos judeus que não se submeteram ao poderio, estratégico romano, e daí os romanos não tiveram outra alternativa, tiveram que destruí-lo. Mas eles perceberam uma coisa: podiam destruir os judeus, a religião judaica, eles se espalhavam e continuaram se constituindo aí como povo, como eu disse, inclusive ali na Península Arábica, na região do Irã, onde até hoje nós temos ali judeus que estão há gerações e gerações situados naquele lugar. Agora, o que é interessante é que muitos desses judeus se converteram ao cristianismo. E o cristianismo também, os cristãos primitivos, eles não se submetiam a qualquer tipo de poderio humano. E eles precisavam, sob a ordem do Messias e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, disseminar essa palavra. E eles perceberam que os cristãos, por mais perseguidos que eles fossem, assim como os judeus, eles não se submetiam de forma alguma. E o Império Romano já estava passando por uma série de decadência, os bárbaros já tinham invadido grande parte daquela região da Europa, e aí eles precisaram aí de uma estratégia. E, nós podemos chamar de sacrifício do bispo. Constantino vai e se converte.
Bom, a gente já saiu do básico e a gente está caminhando para finalizar. Podemos dizer que vocês já foram introduzidos à teologia, à antropologia e à história geral de uma forma muito bacana. Então ninguém mais aqui é bebê. Já tomamos leitinho, agora a gente vai comer a nossa carninha. E daqui para frente eu quero falar um pouquinho com vocês dessa estrutura de antissemitismo instalado no mundo ao longo das eras. Mas eu quero te dar um sentido mais denotativo, ou seja, mais realista, para a gente entender esse termo. Ao invés de chamarmos antissemitismo, vamos considerar antijudaísmo? Vou explicar por quê. Quando a gente fala de semita, como eu já recapitulei com vocês aqui, a gente está falando de vários povos, diversos povos, incluindo os árabes, incluindo os palestinos. Então, para a gente entender que existe uma rixa pessoal com os descendentes dos hebreus chamados judeus, a gente vai usar daqui para frente o termo antijudeu. Tá comigo? Muito bem. E para a gente continuar, eu preciso então trabalhar alguns pontos fundamentais com você para a gente entender aí esse argumento que eu tô trabalhando com você. Então, se o termo antissemitismo, ele é um termo generalista que engloba todos os demais semitas, e o conflito no Oriente Médio, ele, trabalha esses dois povos, islamitas e israelitas, a gente tem uma espécie de bilateralidade, percebe? Então, parte é favorável, ao conflito de Israel, justificado pelo seu simbólico, histórico e religioso, e parte também da mesma forma, nessa mesma construção simbólica, história e religiosa, é islamita, é árabe. Logo, a gente tem os defensores, da paz em Israel, mas apoiando a Israel, e nós temos os defensores da paz em Israel, defendendo os palestinos. Mas fato é, precisa ter paz em Israel e que ela venha também, contemplar a todos os que estão envolvidos, inclusive que não são nem ismaelitas, nem israelitas, nem judeus, nem árabes, palestinos, mas que estão ali também morando naquele lugar. A gente tem várias pessoas, vários civis que estão ali e nem fazem parte dessa questão, seja racial ou seja também religiosa. Mas você está acompanhando? A gente vai seguir. Eu quero relembrar com você que no século XIX a gente já tem aí esse pretexto anti-judaísmo, que lá atrás a gente vai chamar de antissemitismo por conta aí do movimento sionista. Lembra disso? Que a gente, trabalhou aí em 3 vídeos praticamente. E eles eram estritamente justificados, como que eu vou dizer assim, a palavra às vezes me falta. Por argumentos religiosos. Então, de Constantino até o século XIX, os argumentos que eram usados para justificar o antissemitismo ou o antijudaísmo eram de conotação religiosa. Eles eram os assassinos de Deus, no caso ali de Cristo. E o cristianismo, a gente deve lembrar que ele deificou Cristo. E esse processo de deificação do homem, do corpóreo ali, não vai acontecer com os cristãos primitivos. Os cristãos primitivos não assimilavam Cristo a Deus. Para um judeu entender Deus no corpo, inclusive se você quiser saber mais sobre o assunto, eu tenho um tema sobre o corpo e sobre a alma no viés semítico e também judaico lá no meu blog. Se você ainda não nos segue lá no blog, vai dar uma olhadinha aí na bio, que nós temos ali cristianestuzerneck.blogspot.br. A gente aprendeu então que o argumento que o Império Romano ele encontrou para justificar a perseguição dos judeus desde este período da conversão de Constantino até o século XIX foi religiosa. E, mediante a deificação de Cristo, essa situação ficou ainda mais complicada para os judeus. Agora, ponto muito interessante que a gente não pode esquecer é que se os cristãos não submeteram a idolatria de se curvar sobre o imperador e adorá-lo como Deus, assim como os romanos exigiam de todos os povos conquistados, que os venerassem e os considerassem a encarnação de Deus na Terra, por que agora esses cristãos do Império Sacro já estão aceitando a ideia de Cristo ser a encarnação de Deus? Então essa deificação
né, foram criando cada dia mais aversão por parte dos judeus, mesmo espalhados, né, ali pelo Império Romano, né, que saíram de Jerusalém após a destruição de 70 depois de Cristo. E aí continua aí essa rivalidade. Afinal de contas, agora, Cristo ele não é só um pretensor Messias, não, um pretensor reino de Israel. Ele é um Deus na Terra. A situação só está piorando. Mas isso aí requer uma outra informação. E se você tem interesse em conhecer mais um pouquinho sobre a condição do corpo, da corporeidade, da alma, entender um pouquinho o porquê dessa construção no judaísmo, você pode acessar o nosso blog. A descrição está aí na bio. E lá, se você não nos segue, você pode nos seguir. Eu tenho artigos, né? Artigo inclusive científico, de pesquisa nossa, do doutorado, do mestrado, que vão trazer para você ali orientações nessa construção de toda dos aspectos legais, né, e religiosos dos judeus em relação ao lugar do corpo. Então você vai ficar claro para você por que eles não podem aceitar a ideia da encarnação. Se você não é também, né, acompanhante nosso aqui no nosso canal, cotidianamente, eu quero te convidar a se inscrever. E se você quiser ficar por dentro dessas e outras notícias em tempo real, clique aí no sininho também, que a gente vai estar compartilhando muita novidade, não só desses assuntos, mas de outros assuntos. Afinal de contas, o nosso espaço de saber, ele aborda psicologia, filosofia, antropologia e tantas outras vias como, né, a teologia e também da vida humana, dos aspectos existenciais do ser. Fica com a gente vai continuar aqui seguindo, falando então do antijudaísmo no mundo, né? Da maldição dos judeus aí instalada e como que a gente vai se livrar disso aí. Na verdade, a gente não vai trazer uma proposta pronta, não tem nada fast food aqui, mas a gente quer mostrar para vocês que há um caminho sim e a gente tá chegando lá. Fica aqui comigo, né? Então você se lembra que Cristo foi deificado e a partir dessa deificação que o Império Sacro Romano construiu, eles passaram a ser acusados de uma forma maior, a larga escala mundial, de assassino. E passaram a ser desconfiados em todos os caminhos como pessoas de má fé. No século XIX, isso cria uma dimensão a larga escala. Foi disseminado ao longo da história e com o estabelecimento do nazismo no mundo, a gente vai perceber que pretensões científicas e mais tarde raciais, ou seja, antissemíticas, vão passar a vigorar o pensamento na Europa moderna. Calma, mas tudo vai se esclarecer. O que a gente precisa saber é que está por trás deste movimento, né? O que essas informações estão a nos alertar? Lá atrás, desde toda uma história, tem algo aí que a gente precisa, né, perceber, copiar. Muito bem, observe que em termos religiosos, em termos nacionalistas, até hoje faz parte do simbólico persecutório deste povo, deste grupo. E o racial hoje está prevalecendo a ponto das pessoas estarem, inclusive, clamando para que Israel seja aniquilado, que todo o problema do mundo vem de Israel. Então a gente vai ter que recapitular de novo para ficar claro aqui que a crise não está tomando partido, mas a gente tem que procurar ter um pouquinho, né, tentando aqui de justiça, de entender essas partes. Bom, Constantino, então, através do Edito de Milão, ele instrui ódio aos judeus por conta do deicídio, ok? Muito bem. Isso significa que qualquer judeu espalhado pelo mundo após a queda de Jerusalém passa a ser maldito e ter conotação de assassino, traidores. Já falamos, repetimos que eles mataram Deus, segundo, né, o 8, então merece estar vivo. Não merece estar vivo. Afinal de contas, eles mataram Deus se Deus tivesse ficado. Agora, a pergunta é: Deus morre? Impossível. Deus se permite ser morto? O que é Deus, né? Qual o sentido de tudo isso aí nos aspectos da espiritualidade, então, da mística, da vastidão, da transcendência? Ora, na mitologia grega, na mitologia romana, isso era muito comum. Afinal de contas, os deuses se matavam o tempo todo, se matavam a si mesmos. Nós temos personagens que engoliam seus próprios filhos, ó. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Mas destruições, né, à parte, eu quero que você pense comigo que o que aconteceria, então, se o mundo não tivesse um culpado? Não são as crianças, não são os cachorros, ou melhor, não é a Eva, né? Quem tem que ser culpado da morte do Deus?
Bom, os judeus seriam então o boi de piranha. Deu ruim, os judeus são culpados. Mas se a gente pensar bem, os judeus, ao invés de se entregarem ao ostracismo decorrente a todas essas perseguições, a todas essas fugas, né, que eles passaram ao longo de toda a sua construção histórica, ele não se acomodou neste lugar. Pelo contrário, eles se tornaram protagonistas da sua história, mesmo em territórios que não eram considerados a Terra Santa e nem mesmo como herança deles. Eles passaram a ser grandes investidores, economistas, cientistas e dominaram o mercado financeiro, estabeleceram políticas e comércio, mas observe, apesar da liberdade deles constituírem como um povo dentro de outros povos, qualquer coisa que saísse do lugar, qualquer coisa que desse errado, a culpa era de quem? Você disse. Interessante também que outras nações foram influenciadas aí por essa mítica, porque foi dentro de toda essa ideia conspiratória que tudo era culpa dos judeus, começou a se prever de que os judeus trariam seu revenge. Ou seja, eles conspirariam e tentariam dominar o mundo. Afinal de contas, eles saíram do ostracismo e cresceram demais. Então, eles precisavam acreditar que eles não iam ficar tão calminhos assim. Essa ideia de conspiratória faz parte, né, do pensamento mágico imaginário da humanidade, desde lá nos primórdios aí do Homo sapiens sapiens. Agora, que interessante que outros povos e nações tomaram para si essa ideia conspiratória e também pretendem dominar o mundo. Isso é invenção da crise. A gente precisa citar nomes aqui, ou a gente sabe que tem muita gente aí querendo ser, né, o grande vilão da história. Eu vou dominar o mundo. Lembra do Bizarro? Pois é um pouco assim na Liga de Justiça. Mas voltando aos judeus, os judeus, então, nesse período aí, por conta dessas questões míticas todas aí, do antijudaísmo, né, eles vão ser levados para os guetos, né? Eles vão ser esculachados, eles estão crescendo, eles estão prosperando. Já aconteceu isso na sua vida? Você está crescendo, prosperando, seus amigos, sua família, ao invés de ficar feliz com você, te apoiar, né? Começa a ficar com, sei lá, e ao invés de te apoiar, te mandar pra trás, pois é, o povo, ao invés de perceber, falar, pô, bacana, os judeus fizeram tudo, mas se arrependeram, estão construindo, estão aqui com a gente, trabalhando, fortalecendo a nossa economia. Os judeus estão aprontando. Então eles passaram a ser considerados malditos da terra, inclusive receberem roupa, serem tratados como animais em todos os lugares que eles estavam. Isso não aconteceu apenas durante o nazismo, não. Isso aconteceu em toda a sua trajetória. É isso que eu tô falando aqui um pouco com você. Claro que no nazismo isso piorou com o estabelecimento do Terceiro Reich, até quando Hitler ele escreveu, né, sua autobiografia ali, o seu livro, o Mein Kampf, ele vai trazer já um ódio absurdo contra os judeus, dizendo que eles precisavam já ser exterminados da terra. Então, quando o partido nazista ele se aliou a Hitler e Hitler estabeleceu o seu lugar de chanceler, eles sabiam o que estavam fazendo. A gente precisa lembrar disso. Quem leu Mein Kampf sabe do que eu tô falando, né? Hoje está disponível aí, todo mundo já foi banido durante o tempo, proibido durante gerações de ser lido, mas hoje aí é patrimônio da humanidade, qualquer pessoa pode acessar. Agora, tem uma coisa muito interessante. No período da Revolução Francesa, o rei Luís XVI, ele foi o primeiro e único daquela geração a pensar em direitos humanos, alcançando os judeus. É interessante que com o estabelecimento da Revolução Francesa, os judeus foram considerados sujeitos de direito e passaram a fazer parte da comunidade francesa como cidadãos. Olha que interessante. Mas o pensamento antijudaico, ele era tão forte, já nessa época, que a irmã dele, a princesa da Áustria, ela vai dizer o seguinte, né? Vou até ler aqui para vocês. Ela coloca o seguinte aqui: a Assembleia está tão enlouquecida, mas tão enlouquecida, que atingiu o seu ápice de loucura. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Concedeu aos judeus o direito de cidadão. Pois é, apesar de tornar-se cidadãos na França, né? A Alemanha, o reino húngaro, áustrio, que pegava também toda a Germânia antes do estabelecimento do Terceiro Reich, eles não suportam os judeus em hipótese alguma. Agora, outra ironia aqui pra gente. Qual era a meta de Hitler?
né? Qual era a meta principal de Hitler? Não era estabelecer o terceiro Reich com 1000 anos de paz e de prosperidade? Ué, isso aí não é escatologia judaico-cristã? O Hitler conhecia a história. O Hitler sabia que a escatologia judaica, ela tinha essa pretensão. E talvez a gente não possa provar isso aqui, mas dizer que não é pelo menos uma coincidência o Hitler se promover como rei do mundo, né? Na Alemanha e conquistar todo mundo, eliminando os judeus, os gays, eliminando anãos, eliminando alguns raças de origem de matriz africana e também as testemunhas de Jeová. Mas, engraçado, se a pretensão nacionalista de Hitler era banir os judeus porque a promoção dos seus 1000 anos de paz, o terceiro Reich, precisava prover a raça especial, a raça pura ariana, né? Deste lugar de privilégio, e para isso precisava exterminar tudo aquilo que era danoso, nocivo, inclusive a simples presença dos judeus já era pior que piolho. Ela de sarna, ela já causava aí essa debilidade na pureza da raça ariana. Então precisava exterminar. Mas aí outras pessoas foram aí no pacote também de extermínio. Agora, uma coisa que não sai da minha cabeça é o seguinte: se os árabes, o Império Otomano, que tomou conta, né, de grande parte da Europa, inclusive da Palestina, era de origem árabe. Árabe também é semita. E se Hitler queria destruir os semitas, a palavra é antissemitismo, não é? Pois é, agora você vai concordar comigo. Como que eu posso falar antissemitismo que os árabes nunca foram perseguidos? Será que Hitler tinha medo do Império Otomano? Ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Ou será que ele sabia que ele não era capaz para ele? Ou será que a perseguição era estritamente com gays, testemunhos de Jeová, homossexuais, já falei aqui, e tantos outros povos que eram sua minoria? Então, semiticamente falando, os judeus são quem? Minoria. E o único povo semita que não tinha o quê? Seu território. Que tinha sido tirado, ele tinha sido exposto porque ele matou Deus, porque sua raça não poderia ser confirmada. Os cientistas fizeram lá medição da cabeça e tantos outros experimentos perversos com os judeus e outros que eu citei. E o que vai acontecer? Não fazem parte da raça pura ariana. Extermina, aniquila. Mas não seriam semitas? Não. Foram os judeus, o grupinho, o povinho, o que restava e que incomodava, que eles, lincharam. Tudo isso aqui reflete uma outra coisa. Como que um povo que reformou a história do cristianismo, que bateu de frente com as atrocidades do Império Sacro Romano, o povo germano, aonde o movimento protestante, citado com as 95 bulas de Lutério, falando, né, do cristianismo puro, de um cristianismo íntegro, de um cristianismo humanista, de um cristianismo voltado para as nações, ao qual a mensagem do Cristo era que todos viessem a conhecer o reino de Deus na terra. E o reino de Deus não era comida nem bebida, mas um lugar onde os povos poderiam viver pacificamente, em harmonia, em prosperidade. Como, gente? Como que esse povo que se diz cristão, sejam os outros, não somente os germanos, eles criam uma ideia como essa, simplesmente de jogar a culpa em um grupo específico que matou. Beleza, mas Pilato tinha a faca e o queijo nas mãos, ele fez o quê? Lavou.
Os demais tinham poder outrora de mudar essa história. Fizeram o quê? Continuaram reforçando a ideia antissemita, antijudaica e proliferando o ódio. Que tipo de cristianismo é esse? Que mancha, que macula, que ao invés de pacificar, ao invés de, reverter a maldade no mundo, dissemina mais e mais e mais ódio. Tirando a sua responsabilidade, da Inquisição, das perseguições e tantas outras coisas que fizeram. Aqui, Cris, você não é cristão? Como é que tá falando mal de cristão? Eu sou, minha filha. Sabe o que é o problema? Eu não aguento, é crente sem vergonha, é crente safado. É gente que se esconde atrás do evangelho de uma Bíblia. Eu ia pegar a minha, mas tá longe. Que nunca leu. E tudo que alguém fala, acredita e vai lá. Não faz como os bereanos, na época lá de Paulo. Quando Paulo ia pregar alguma coisa, os bereanos pegavam, vamos te ver se isso aqui confirma o que você tá falando. Hoje em dia não, hoje em dia desinformação tomou conta do pacote. Eu tenho certeza que tem muita gente odiando esse vídeo, tem muita gente dizendo assim, meu Deus, finalmente a Cris me contemplou. Não, eu não quero contemplar ou ser odiada, eu quero simplesmente que você saiba que é possível saber, mas para isso você precisa ter o pensamento crítico. Você não pode viver como manada, sendo conduzido simplesmente por aquilo que... Você concorda? E evitar porque você não concorda, gente. Chega de mimimi, chega de coisinha. A gente precisa entender que mesmo não cristãos, eles têm direitos humanos, porque toda a base do ensinamento do Cristo, que ele realmente é Deus, ele foi deificado e era prevalecer o seu reino, não é um reino de morte, não é um reino de desordem. Cristo, na cruz do Calvário, ele virou e disse assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O que justifica a perseguição dos judeus? Eu tô ajudando Deus a aniquilar o assassino? Para, gente, acorda pra vida. Isso tem que acabar, nós precisamos acordar. As nações estão se unindo pra quê? Pra fortalecer a guerra, dizimar povos e minoria. Pra quem governar? Pra sobrar esse mundão de Deus aqui pra quem? Pra elite? Pros 5% que dominam tudo aí ou só pro... Eu vou evitar falar nomes aqui, afinal de contas, eles são os donos da internet. Deixa eu quietinha aqui e voltar. Então, com o estabelecimento, gente, do Estado de Israel, essa situação vai piorar um pouquinho, porque um novo campo de batalha sutil, ele prepara e prospera aí para controlar as massas com aquilo que os grandes senhores, grandes senhoras, será que tem? Do poder mundial querem estabelecer. Eu acabei de dizer, a desinformação midiática. Então, a grande arma que se tem hoje na era digital são as mídias da internet, que alcançam milhões, bilhões, Vamos falar bilhões aí. Até os países mais fechados têm as suas próprias redes internas, que eu acredito que vazam alguma informação, sim, que eles querem que as pessoas saibam, Mas milhões e milhões de informação recheada de violência, de imagem que não são familiares, de imagem que a gente nem consegue validar, a gente nem consegue saber se aquele filme que você viu, aquela foto que você viu ali, que às vezes nem fonte é citada, e se é citada a gente nem tem como comprovar, apesar de toda a tecnologia que a gente tem, se ela é de fato real. Ou seja, aparece o que eles querem que a gente acredita. E esse objetivo é promover a paz, gente? É promover a paz civil no mundo? Eu não sei, você vai dizer, mas essas mobilizações e ações que temos presenciado nos últimos meses, incluindo as ações nas universidades americanas, elas estão tão desinformadas, que o que prevalece não é nem a bilateralidade, é uma promoção pró-Hamas. Olha, vou voltar aqui. A ONU e a Unesco pediu, algum tempo atrás, ficando até nervosa, ficando até brava aqui, mas pediu, calma, Cris, pediu uma pesquisa, e essa pesquisa, deixa eu ver o nome aqui, chama-se Think Tank. Ela reuniu informações de várias fontes, não só da CIA, não só CIA, não. De várias fontes, fontes de pesquisa em promoção à paz no mundo, a ordem, a Organização das Nações, para saber quais grupos que reforçam o terrorismo no mundo. A resposta foi 80% das pessoas envolvidas em terrorismo são muçulmanas. Mas o que é mais triste nessa pesquisa não é o que está sendo falado, é que os maiores prejudicados por todo esse terrorismo são eles mesmos. São eles mesmos. Essa semana,
Os Estados Unidos, final de semana passada, para o início dessa semana, né? Os Estados Unidos, o presidente Biden, ele tentou um outro acordo de negociação. Os campos estão gritando, né? Não manda, não investe, não faz nada, tem que livrar a Palestina. A Palestina pertence aos palestinos, né? Solta, ok, não tem problema nenhum nisso. Mas a questão não é apoiar Israel ou apoiar Hamas. A questão é o que fazer para que haja paz naquele lugar, para que se estabeleça direitos humanos, civis, para todas as partes envolvidas no processo, não apenas um ou outro. E ao apoiar este ou apoiar este, você não está resolvendo o problema, você só está piorando as coisas. E o que tem que ser feito? Esses universitários, eles estão gerações dessas desinformações, eles estão aprendendo o que ensinaram para eles. E com o aumento nos últimos 30 anos de 400% de comportamento, né, de ideação anti-judaica, isso só está piorando e a mídia explora isso demais, porque é sensacionalista. De 1948 até agora, 2024, a gente tem um aumento no mundo todo, não apenas nos Estados Unidos, esse 400% eu citei daqui, de 638% de disseminação do ódio contra o povo judeu. Depois da fundação do estabelecimento do território, como eu disse, isso piorou. Então são países, são políticos, são potências, mesmo com os dados demonstrando de que todo o terrorismo no mundo é composto em 80% por muçulmanos, incluindo os extremistas, tá, gente? Já citei aí nos vídeos anteriores alguns deles. As pessoas querem acreditar que não tem terrorismo envolvido nesse processo. Você lembra em janeiro, quando um militante do Hamas, vou assim dizer, ele entra naquela escola israelense, ele corre atrás das crianças, vários militantes, mas um deles, e pega aquela menina pelo pescoço, pelo cabelo assim por trás, aqui ó, puxou, e quando ela caiu, ele pum, você lembra? Pois é, gente, eu tenho memória de elefante, eu não me esqueço não, e eu fui atrás dessas notícias, foi essa situação que me motivou. Nem por isso eu tô aqui fazendo apologia um ao outro, mas eu tô levando você a pensar. Ah, fulaninho merece. Ah, fulaninho ciclano. Beleza, eu mereço, você merece. Agora, o que a gente está fazendo para resolver o problema? O que as potências estão fazendo? Mandar dinheiro para Israel resolve? Mandar mais arma para resolve? Não é isso também. Mas definitivamente a gente precisa de uma intervenção que seja humanisticamente, a redundância, humana, pensando na paz para os povos, não apenas para aquilo que é conveniente, a fim de minimizar essas atrocidades que têm dominado o mundo. E eu preciso finalizar esse vídeo, esse é o último da nossa série. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, apoie o nosso trabalho, fala comigo, é um espaço dialogar, você percebe que aqui eu converso com você, eu não fico fazendo caras e bocas para te agradar, para você achar a Cris bonita, interessante ou inteligente, é para você participar. É um movimento humanista, sim, na base de toda a minha formação, da minha ética e da minha crença Pai mundial. E quero te fazer uma pergunta que eu anotei aqui para mim não esquecer para você, tá? Que nos assistiu, nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela tua paciência. Faça parte desse movimento. E não se esqueça do que eu vou te indagar agora. Podemos fugir da missão de estabelecer uma nova ordem mundial? No mundo de hoje, finalmente não precisamos de 3 palavrinhas? Paz, eu volto.